Olá, pessoal, muito bom dia, como é que vocês estão? Hoje, a ideia, eu cheguei a comentar no mês de janeiro, a ideia esse ano aqui, principalmente participando do DevOps Heroes, é a gente trazer, e o DevOps Experience, trazer vários temas relacionados à comunidade de DevOps e focando muito no portfólio e no landscape de CNCF. Então, hoje a ideia é trazendo até o Backstage, que é uma ferramenta que faz parte da CNCF, ali foi doado depois para a parte da CNCF, e trazer sistemas aqui, principalmente para abrir o leque de opções. Pode ser que talvez na sua empresa você não utilize, mas tenha algum projeto que você possa trabalhar com Backstage também. Até antes da gente começar, uma dúvida. Aqui alguém já ouviu falar sobre Backstage? Conhece Backstage? Trabalha com Backstage? Comenta aí no chat aí para ver se alguém já ouviu falar. No mês passado ninguém tinha ouvido falar sobre Canete. Ó, ó lá. Ó, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver. Eu gosto de interagir com vocês. Ah, ó, tem uma galera falando que nunca. Teve uma pessoa aqui que falou que é o Ervino. Ervino. Se eu falei errado, desculpa. Ervino comentou aqui que já fez uma POC. O Márcio falou que já utiliza. O Vanderlei falou que usa muito. O Matheus falou que já tentou utilizar, mas parou a- na instalação. Isso é o mais normal possível. Vou tentar simplificar um pouquinho aqui, até com alguns exemplos aqui de instalações aqui para vocês brincarem um pouco sobre essa parte. O Alexandre falou que tem uma live sobre. Cara, tem uma galera aqui que já falou que já utiliza no dia a dia. Já fiz uma POC, só ouviu falar. O mais soltou aqui que o único backstage que ele ouviu falar é quando eu vou fazer um show com a minha banda. Faz sentido. Tanto que se você jogar backstage no Google, vai aparecer lá o Steph. Então tá tudo certo. É a mesma coisa do Zoom aqui, quando a gente entra na sala, aparece lá backstage. Então a gente fica esperando ali para vir pro show aqui para participar da live com vocês, beleza? Mas pelo que eu vi aqui, 50% já utiliza, fez uma POC, 50% nunca ouviu falar. Então a ideia hoje é falar um pouco sobre o backstage. Então, o backstage, eu vou explicar um pouco mais para frente o que que ele é, mas trazendo principalmente essa experiência de desenvolvimento, tá? Então, centralizar as informações em um único lugar. Esse é o principal objetivo quando a gente fala do backstage, tá? Então, só me apresentando, acho que uma galera já me conhece, mas eu sou o Neto. Hoje eu sou engenheiro de soluções em cloud, focado tanto na parte de desenvolvimento como a parte de inteligência artificial agora também, falando de IA preditiva e IA generativa. Então, estou trabalhando muito forte na parte de Kubernetes com inteligência artificial. Devo depois trazer algum tema relacionado a isso. Sou pai de pet, então não tenho filho agora, mas sou pai de três pets, que é o Ozzy, Mel, Malu, casado com a Débora. E hoje eu trabalho em uma Big Tech que é a Oracle. E fique à vontade depois para se conectarem comigo, trocar uma ideia, falar, pô, Neto, já ouvi falar sobre esse tema aqui, seria interessante você levar esse tema para dentro do DevOps Experience para a gente poder discutir e trazer alguns temas até polêmicos aí do nosso dia a dia também. Isso é interessante para conhecimento e compartilhar conhecimento com vocês. Beleza? Então, bora lá. Qual que é a ideia da nossa agenda aqui hoje? Eu quero falar, deixa eu só pegar o laser pointer aqui. Eu quero falar sobre DP, então Developer Portal. Eu quero falar sobre realmente o que que é o Backstage, quais são os principais componentes do Backstage. E diferente de algumas outras palestras, eu quero trazer alguns erros comuns na adoção do backstage, tá? Então, eu quero trazer ali uns 5 erros que eu acompanho aí algumas empresas que estão implementando o backstage, principalmente nessa adoção de ferramenta, né? Eu já cheguei a comentar aqui sobre adoções de ferramenta. Então, não adianta você ter 50 mil ferramentas, 10 mil ferramentas, exemplo, 10 ferramentas dentro da empresa se você não adotar e não ter o poder realmente daquela ferramenta. Então, ela só vai ser mais uma, ou você vai estar pagando, ou você vai aumentar a complexibilidade dentro da sua stack de tecnologia e ferramentas, ok? E no final eu quero fazer uma demo aqui muito mais voltada para instalação e preparação do backstage. Acho que num segundo momento ali a gente pode trazer algo relacionado até a parte de templates e eu vou trazer uma visão geral sobre a parte de catálogos e tech docs, mas depois ele focando até numa parte de templates, que é algo muito bom e interessante, mas hoje eu quero trazer essa base para vocês realmente começarem ali com backstage, começar a brincar com essa estrutura. Fechou? Então, vambora, vambora. E antes até de começar aqui, deixa eu só passar. Meu slide hoje ele está demorando um pouquinho. É o seguinte, aí eu tenho
ter uma pergunta aí para vocês. Mas imagina, e aí é uma coisa que o backstage hoje resolve esse problema, né? Então, eu lembro até de quando eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar na área de cloud, a gente começava a ficar procurando as coisas. Cara, como é que funciona o desenvolvimento dessa aplicação? Qual tecnologia que o desenvolvedor utilizou? Cadê a documentação dessa aplicação, desse microserviço? Cadê a pipeline CI/CD? Onde que está isso? E, em resumo, até a parte de métricas, observabilidade, está tudo espalhado em vários lugares diferentes. Então, a pergunta aqui, até coloquei o cara ali confuso, mas muitas vezes é isso que acontece no nosso dia a dia. Então, quando a gente trabalha em um cliente final e alguns clientes que eu tenho falado recentemente, é exatamente sobre isso. Muitas vezes está muito confuso, está tudo perdido, ninguém sabe onde fica nada, e a partir disso eles não têm noção do que está sendo feito, qual que é, por exemplo, a documentação daquelas aplicações, quais são os padrões que estão sendo utilizados, qual, exemplo, qual que é a pipeline CI/CD, estão utilizando uma apenas, se tem várias outras, então isso acaba ficando perdido ali, ninguém sabe onde fica, onde encontra informações, sempre em algumas empresas acontecem isso, e isso acontece com frequência, tá? Então eu converso com várias pessoas aqui que trabalham em clientes finais, né? Não só hoje eu estou em provedor, mas passei muito tempo em consultoria, isso é um caso comum. Então, as coisas se perdem no final do dia. Então, a ideia de ter um portal, isso quando a gente fala principalmente de um developer portal, é literalmente para fazer essa centralização. A gente fala muito sobre cultura, tanto cultura DevOps, prática SRE, mas a parte do Developer Portal, que é o DP, é de fato fazer essa centralização dessa informação. Então, ser uma interface ali onde possa ter a comunicação entre o time de desenvolvimento e infraestrutura, que possa ter ferramentas que vão agregar valor e, ao mesmo tempo, processos que possam ajudar a construir, implementar, gerenciar a parte de software. Então, lá atrás a gente falava muito sobre ALM, que é o Application Lifecycle Management, que é basicamente o ciclo de vida de uma aplicação, e entra muito nesse aspecto do DP, que é o Development Platform. Então, essa história, essa estratégia, principalmente falando de um Developer Portal, é exatamente isso, ter um único lugar que possa centralizar várias informações, seja um catálogo de serviços, seja templates, seja documentação, plugins. Então, posso ajudar no dia a dia, na implementação. E a principal mensagem aqui é poder simplificar o trabalho no dia a dia. Então, o principal papel aqui do Developer Portal é, de fato, simplificar o trabalho no dia a dia. E até vou exemplificar aqui. Imagina, e eu trabalhei em algumas consultorias e, em resumo, em cada projeto que a gente ia tocar, a gente trabalhava com tecnologia diferente. Então aqui é até um exemplo bem simples, mas imagina o seguinte, aqui toda a parte de portal, e esse aqui é um exemplo de um portal, então toda a parte de catálogo, a parte de docs, toda a parte de templates, tudo isso centralizado em um único lugar. Mas vocês podem observar que por debaixo dos panos tem toda a estrutura, seja de um cross-plane, seja de um GitHub Actions, seja integração com Helm, integração com os arquivos YAML, a parte de Kubernetes, a parte de Terraform, e aqui trazendo toda uma stack pensando em integrações, seja integração com a AWS, com a Azure, com o Oracle. Então, ter um único lugar que possa centralizar essas informações e poder ajudar no dia a dia. Então, hoje, o Backstage é essa ferramenta para ajudar nesse sentido. Então, ela tem um papel fundamental e eu vi várias empresas implementando, inclusive tem uma empresa de um brother, meu, virou amigo que trabalhou comigo, que eles estão implementando e já fizeram um case disso. E é algo assim surreal a forma como eles trabalham, seja pensando em criação de um novo produto, de um microserviço, seja a criação, por exemplo, de uma infraestrutura com um template, fazendo a criação disso na AWS, na Oracle ou em qualquer outro lugar. Então, ter essa centralização vai ajudar muito e facilitar muito no dia a dia, né? Então, quando a gente fala da TI, a gente fala muito sobre a famosa pastelaria, né, cara? Então, pastel de queijo, de carne. Então, a gente fala muito dessa pastelaria. Então, muitas vezes o projeto ele chega muito rapidamente, ele, ó, cara, esse projeto é para amanhã. Então, trabalhando com uma ferramenta de um Developer Portal, é literalmente você já tem um pacotezinho
que você pode centralizar essa informação. Em poucos cliques, você pode ir lá e subir um ambiente, seja um ambiente utilizando Terraform, Crossplane, que foi um tema que um amigo meu também falou aqui no DevOps Experience. Então, trazendo essa visão para dentro de uma ferramenta, em poucos cliques você pode fazer um deploy de um ambiente. Então, essa é a principal ideia quando a gente fala do Backstage. Então, é assim que a gente acaba chegando no Backstage, né? Então, ela é uma ferramenta de código aberto, então você pode utilizar a ferramenta, tem uma documentação até completa. Para quem talvez nunca trabalhou com Backstage, é um pouco mais complexo de entender inicialmente. Mas depois ele acaba facilitando ali, você consegue ir pegando os macetes de como funciona. E no final aqui eu vou mostrar algumas dicas ali também de você rodar isso na máquina local, até pegar um template que tem disponível ali para poder rodar em Kubernetes também, tá? Então, esse QR Code aqui é do próprio GitHub ali da Backstage, então fique à vontade se vocês quiserem ou dar uma olhada depois ali em toda a documentação também. Show? Beleza. E aí, surge até uma dúvida. Vocês sabem qual que é assim, as pessoas que já trabalharam com Backstage, sabe qual que é a correlação do Spotify com Backstage e a CNCF? Alguém tem ideia? Eu vi que o Thiagão ali comentou, deixa eu ver aqui, sobre a diferença da parte de DP, realmente. A parte de DP, quando a gente fala, tem um lado que é o Internal Develop Portal, porém tem outro lado que é o Identity Provider. Então, acaba sendo coisas diferentes. Então, assim, o que a gente está trazendo aqui, de fato, uma centralização pensando em um portal de desenvolvimento, e não para a parte de autenticação, como um Identity Provider, por exemplo. Beleza? Ó, tô vendo que a galera tá esperta, hein? Ó, se eu soubesse, eu tinha colocado essa pergunta aí no Kahoot para ter Macarena de novo. Se eu soubesse, eu teria colocado. Então o pessoal já tá respondendo as perguntas aqui, viu, Aline? Eu já ia deixar essa pergunta lá no Kahoot também para ver se ia ter Macarena dessa vez. Mas a galera já respondeu aqui com maestria, o pessoal que já trabalhou também com Backstage. É, e o Backstage realmente ele foi criado internamente pelo Spotify. Então ele começou lá no Spotify. E até tem história deles ali dentro do site da própria Backstage, onde eles é, gerenciavam ali, acho que 2.000 microserviços ali naquele começo. Hoje deve ser talvez bem mais, para que eles utilizavam ali 2.000 microserviços ali, o projeto inicial. E depois eles doaram esse projeto para a CNCF. Então, quando eles doaram esse projeto para a CNCF, várias outras empresas começaram a utilizar também esse projeto. Então, tem várias empresas aí que eu tenho acompanhado no mercado que estão utilizando. Eu vejo até, isso talvez possa ser uma percepção minha, né? Algumas empresas de fora utilizando mais Backstage. No Brasil, a gente ainda tem a gente ainda está numa evolução, principalmente de cultura de ferramentas open source. Então, hoje eu já vejo mais empresas utilizando o Backstage do que, exemplo, um ano atrás, 2 anos atrás. Então, eu vejo mais empresas utilizando, mas ainda tem muito aquele ponto de adoção da ferramenta, que eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui, mas é de fato adotar a ferramenta e não trazer mais uma ferramenta ali para não poder utilizar, mas realmente o Backstage ele surgiu lá com o Spotify e hoje ele faz parte do nosso portfólio aqui tão amado da CNCF. Show? Então, vamos seguindo aqui. Bebam água porque o negócio tá quente aqui em São Paulo, viu? Não sei se nos outros lugares aí, mas aqui em São Paulo tá quente, viu? Mas vamos seguindo aqui. Então, trazendo alguns termos mais técnicos e diferenças ali, para vocês entenderem como que o Backstage funciona ali na prática e alguns conceitos importantes, tá? Então, dentro do Backstage, a gente tem alguns pontos. Tem a parte aqui de definitions aqui da parte de service, que é basicamente, vou mostrar alguns exemplos, mas no final do dia é uma arquiviamo como um Kubernetes ou algumas outras soluções que acabam tendo ali tanto a sua parte de API para a gente poder consumir, como toda a estrutura seguindo uma estrutura de uma arquiviamo no final do dia. Então, isso é para criação, seja de um catálogo, seja de um template, seja integração com plugin. Então, ele acaba utilizando por debaixo dos panos toda a parte de uma arquiviamo para fazer esse gerenciamento, ok? A parte de Service Catalog e dos plugins eu vou trazer um pouco mais para frente, mas a de catálogo.
um ponto principal, eu acabo trazendo ele como uma ferramenta que é um coração, tá? Então, o catálogo, no final do dia, ele é um coração. Então, cara, você tem lá, ó, vou dar um exemplo aqui, você tem um microserviço, que é um microserviço Spotify API, tá? Então, ele acaba sendo o catálogo daquele microserviço. E dentro desse catálogo, você pode ter API, você pode ter uma pipeline CI/CD, você pode ter uma documentação sobre aquele microserviço, e aí a documentação você pode ter o step by step de como você vai executar aquele microserviço. Então você tem toda aquela estrutura ali dentro daquele microserviço, por exemplo. Então o catálogo ele é o coração. E a principal ideia do catálogo, eu coloquei três pontos ali, é realmente trazer toda essa parte de gerenciamento em um único lugar, trazendo uma visão unificada e ele não é só apenas um serviço que é um microserviço, mas ele traz toda uma visão de API, de doc, da parte de CI/CD, de dependência. Então, ele acaba centralizando tudo isso dentro do catálogo, ok? Então, para não confundir mais, a parte de catálogo é o coração onde você centraliza tudo e a parte de templates, ele acaba sendo basicamente o step by step, né? Então surgiu um novo produto, tá? Então, um novo produto, tem até um exemplo aqui, basicamente de uma aplicação Spring Boot, de um microserviço de Golang, mas imagina que, eu vou trazer um exemplo. Imagina que você tem um cluster Kubernetes, tá? E aí, nesse cluster Kubernetes, você precisa fazer um deploy de uma nova aplicação. Você poderia centralizar isso como um template dentro do Backstage, e você poderia ter, seja uma pipeline CI/CD trabalhando com Argo CD, e a partir disso você pode preparar tanto a build da sua aplicação, do seu container, já tendo ali os arquivos YAMLs para poder fazer o deploy dessa estrutura e trabalhar com uma pipeline CI/CD que poderia ser o Argo CD. E aí você centraliza tanto essa informação do template, que é aí um novo produto, e o template ele é muito legal por conta disso, porque você monta um template, e aí, exemplo, né? O Neto chegou lá, criou um template, e esse template ele pode ser reutilizado por outros times. Então surgiu um novo projeto, cara, o José poderia ir lá e utilizar esse mesmo projeto, esse mesmo template que já está rodando ali. E a partir desse template, ele faz o deploy da estrutura e acaba seguindo toda a stack ali de boas práticas e tudo mais, ok? Então essa é a ideia quando a gente fala dos templates aqui dentro do Backstage. O catálogo acaba sendo o coração, o template é principalmente para você poder reutilizar. Eu até trago uma analogia parecida com o Terraform, mas ele utiliza Terraform também, caso um template necessite. Mas de você pegar aquele mesmo código e poder reutilizar aquilo. Então ele segue essa mesma lógica quando a gente fala de um Terraform ou de alguma outra solução até que a gente possa replicar esse código em algum outro lugar, ok? Então o template seria para fazer isso de uma forma automatizada, ter seus padrões e trazer uma implantação simplificada no final do dia, ok? E um terceiro ponto importante dessa stack do Backstage, que é um problema enraizado na parte de, não só da parte de desenvolvimento de software, mas é a parte de documentação. Então a gente sofre muito com isso. Seja, exemplo, até quando a gente faz alguma documentação no GitHub ou em algum outro lugar, então isso é um ponto de dor. Seja nos clientes, seja na empresa que está começando, em qualquer lugar, isso é um ponto crítico. Então, para a ferramenta que é o Backstage, ele já traz uma visão de documentação com a parte de TechDocs. E aí ele utiliza até o MKDocs ali, que é o Markdown, para fazer toda a parte de documentação e deixa isso de uma forma muito mais simples. Tem um acesso intuitivo, fácil de manter, e o principal ponto aqui é você ter essa documentação centralizada. Então, quando a gente fala de uma documentação centralizada, cara, ir lá no catálogo, olhar o catálogo, qual que é o microserviço. Ah, o microserviço aqui é Spotify API. Clicar nele, olhar lá a documentação e ver, cara, olha, para executar esse carinha aqui, eu tenho esse step que eu preciso executar no final do dia. E aí eu tenho, muitas vezes, posso ter um template que já vai fazer essa instalação e preparação para nós também, ok? Então essa é a ideia, da parte do TechDocs. Esses são os três principais, então isso é primordial quando você vai fazer um deploy para vocês entenderem. Tanto catálogo, template e TechDocs também, ok? Então, se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar no chat e fiquem à vontade, não esperem ali o Q&A ou algo nesse sentido, pode ir mandando que eu sempre fico de olho aqui também. Fechou? E para essa parte de recursos importantes,
Um último recurso aqui que também ajuda muito nessa parte de implementação do Backstage são as partes de plugins. Por que que isso aqui é bem importante, né? Então, quando a gente fala de uma implementação de algum recurso, muitas vezes a gente já tem várias ferramentas ali no dia a dia. Então, a gente pode ter, exemplo, um cluster Kubernetes, a gente pode ter o Circle CI, que está mostrando aqui na imagem, a gente pode ter o Argo CD, um plugin que agora tem também a parte do crossplane. Então, você pode ter isso em várias ferramentas distintas. Então, um papel que o Backstage está fazendo, que eu vejo que é um diferencial também, é fazer toda essa parte de integração, como se fosse um barramento ali no final do dia, mas trazendo, incorporando essas soluções para dentro da plataforma deles. Então, quando você trabalha, por exemplo, com cluster Kubernetes, você já tem ali um plugin que você pode importar um cluster, e a partir dessa importação de cluster, você consegue trabalhar com essa estrutura dentro até da visão ali do próprio Backstage. E uma coisa que eu vi é que a gente importando uma estrutura de Kubernetes ali para dentro, a gente pode ver o cluster e até o deploy das aplicações lá e ver uma saúde das aplicações dos pods que estão rodando dentro de um cluster Kubernetes, ok? Então ele acaba trazendo essa visão de plugins e que numa implementação isso vai ajudar muito, muito nessa implementação da ferramenta que é o Backstage, ok? Então, ele acaba trazendo essa visão, que é uma visão muito, muito interessante ali no dia a dia. Fechado? Algum ponto, alguma dúvida? Acho que teve só uma pergunta ali. A parte do GitLab, cara, já tem integração com o GitLab também, então ele já tem um plugin ali para fazer uma parte de discovery com GitLab, com GitHub. Eu vejo muitos casos trabalhando com GitHub e com GitHub Actions em si, ok? Fechou? Então, bora lá, bora lá. Deixa eu ir seguindo aqui, depois eu vou respondendo as perguntas aqui também para vocês. Fechou? E agora, para eu fechar essa parte aqui mais teórica, o que que eu trouxe aqui? 5 erros comuns ali em adotar o backstage, tá? Então isso aqui pode ser um pouquinho, pode concordar, pode discordar, mas esses aqui são cinco pontos que eu peguei de alguns relatos aqui da galera quando a gente vai implementar, por exemplo, o backstage, tá? Então o primeiro ponto que eu vejo é não fazer o mapeamento correto dos microserviços. Então esse aqui é o primeiro ponto que a gente olha quando a gente vai implementar a parte do backstage. Pense no seguinte, assim, a gente vai colocar o backstage. Então, exemplo, pô, né, a gente decidiu lá, cara, vamos utilizar o backstage. Ele é muito bonito, o Neto foi lá no DevOps Experience, falou muito bem dele, cara, vamos implementar. Só que se você não definir um caso de uso, e não definir, por exemplo, cara, qual que é o fluxo da minha aplicação? Como que ela funciona? O meu microserviço? Como é que é meu front-end, meu back-end? Tem documentação disso hoje? Não tem? Então é importante fazer esse mapeamento e entender como que funciona realmente a parte do microserviço. Porque senão você vai chegar lá na hora da implementação do backstage e falar, cara, não estou vendo valor aqui no backstage, vai tirar essa solução. Então, mapear isso, principalmente para as empresas adicionar o serviço dentro do catálogo. E um ponto importante aqui, depois de definir a parte do microserviço, é definir um padrão de nomenclatura, tags, e trazer isso antes até da implementação ali do próprio backstage, tá? Então isso ajuda bastante na hora de você adotar o backstage no final do dia. Então esse é um primeiro ponto que eu vejo muito hoje, não só para o backstage, mas para várias ferramentas ali na área de TI que tem dado um problema, principalmente na parte de adoção e de implementação, ok? Um segundo ponto é não envolver o time de desenvolvimento. Então aqui, só comentem aqui comigo, tem algum desenvolvedor aqui? Eu sei que tem bastante DevOps, tem bastante pessoal de infra aqui, mas deve ter muitas pessoas aqui que são desenvolvedores. Então, quando você vai fazer a implementação de uma estrutura, que é uma estrutura de um backstage, você precisa, no final do dia, também envolver o time de desenvolvimento. Cara, se você não envolver o time de desenvolvimento, vai entrar naquela história, cara, o time de dev não gosta do time de infra, o time de infra, que é operações, não gosta do time de dev. Então, cara, hoje com a cultura DevOps, meu, você precisa principalmente poder ajudar os desenvolvedores nessa implementação também, tá? Então, trazer essa visão nesse sentido. Então, se você não tem essa visão do desenvolvimento e alguém que possa ajudar também na parte de DevOps e de infra, cara, vai ficar um pouquinho mais complexa a implementação. Não que ela não vá dar certo, mas você precisa ter de fato esse apoio dos times
para, meu, você conseguir atender todas as áreas, seja desenvolvimento, onde que está o código, como a gente vai fazer as integrações e onde que a gente vai deployar esse ambiente, seja no cluster Kubernetes, seja em alguma outra estrutura, em algum outro serviço serverless. Então, onde que a gente pode implementar esse recurso? Então, ter um envolvimento ali do time de desenvolvimento na adoção vai ajudar muito nesse sentido, ok? Esse seria um segundo erro comum que eu vejo muito aí no mercado. Um terceiro, eu já até falei um pouquinho ali no final, é a parte das integrações. Então, quando a gente coloca o Backstage, cara, ele é uma ferramenta poderosa. Porque, assim, hoje, como é que funciona, né? A gente passa pelas empresas e, cara, a gente tem umas 30 ferramentas, por exemplo, umas 10 ferramentas, 12 ferramentas ali rodando dentro de uma única empresa. Mas só que é importante a gente entender qual que é o papel de cada ferramenta e como que a gente pode fazer essas integrações. Então, nessas integrações, o Backstage já ajuda muito porque tem muitos plugins de ferramentas open source. Eu vou mostrar depois ali no site, só para vocês terem ideia, tem muito plugin de ferramentas open source, tá? Que podem ajudar no dia a dia e na adoção da ferramenta. Então, quando você traz algo, e aí uma dica aqui, quando você traz algo que já existe na sua empresa e fala, olha, essa ferramenta aqui que é o Backstage, que é para centralizar, por exemplo, toda a parte de catálogo de serviço, APIs e toda a parte de documentação, e você fala, ó, já tem integração com GitHub, GitHub Actions. Cara, isso ali já é basicamente um argumento para você trazer, pelo menos seja uma POC, um teste para dentro dessa estrutura e mostrar o valor da ferramenta. Então, mostrar o end-to-end, né? Olha, eu teria um código aqui, já tem uma pipeline aqui integrada com Backstage também, e a gente pode trabalhar dessa forma para centralizar a informação. E no final do dia, o principal papel do Backstage é, cara, isso não é um projeto só do Neto, do Pedro, do João. Cara, esse é o projeto da empresa, do time que está atuando nesse projeto aqui, ok? Então, não ignore as ferramentas existentes e as integrações que tem ali do Backstage com outras soluções externas, ok? Um quarto passo que eu vejo que muitas vezes, quando a gente vai implementar a parte do backstage, cara, isso aqui é complicado. Eu sei que muitas vezes a gente tem, no dia a dia, cara, a gente tem muitas, basicamente, projetos, atividades, e, cara, nem dá pra gente fazer tudo no dia. Não dá pra gente fazer tudo. Então, assim, é importante até para um gestor, para uma empresa que está estudando a parte do backstage, definir, cara, a gente vai rodar uma POC, mas quem que é o time que vai ser responsável por essa POC? Quem que eu vou engajar? Eu vou montar uma squad? Vou pegar aqui o exemplo, o Neto, que é um DevOps, vou pegar aqui o João, que é um Dev, vou pegar aqui uma pessoa de teste e vou montar como se fosse uma squad, um time ali pequeno para poder rodar essa POC. Então é importante definir os papéis ali no início e falar, olha, vamos pegar, nem que seja uma aplicação ou duas aplicações. Vamos colocar para rodar no backstage e ver como é que ela vai funcionar, como que ela vai se comportar. Talvez no primeiro momento para sua empresa não faça sentido. Acho que a ferramenta X, Y, Z já está resolvendo o problema. Mas quanto mais você vai ganhando em escala, isso vai ajudar muito para vocês terem tanto essa parte de centralização, documentação e toda a parte de catálogo de serviço também. Então, isso aqui é um ponto importante para definir os times responsáveis e quem pode ajudar em quê. Então, isso aqui vai trazer uma visão geral também na stack do backstage, ok? E uma última que eu acho que é um dos pontos mais complicados muitas vezes, não só para o backstage, mas para a parte de governança de cloud e de várias outras áreas. Então, a falta de governança e permissões. Então, quando a gente vai para o backstage, a gente entra também na mesma lógica do menor privilégio possível. Então, quando a gente fala de uma cloud, de alguma estrutura, a gente sempre fala de um menor privilégio possível. Então, dentro do backstage funciona da mesma forma. A gente consegue criar grupos, consegue criar, adicionar pessoas ali dentro e consegue ter esse gerenciamento. Então, tendo esse gerenciamento, a gente consegue trabalhar ali no dia a dia, centralizando as permissões, quem é responsável por aquele catálogo de serviço ou não, e principalmente trazendo essa visão aqui numa granularidade que faça sentido, né? Talvez o time do produto X não precisa ter permissão no produto Y. Então, ter essas divisões ali vai ajudar também na implementação, ok? Então, esses são cinco pontos ali que eu trouxe para vocês. Então, de erros comuns que eu vejo, e é importante ter isso mapeado quando você vai trazer uma ideia, não só uma ideia de backstage, mas de várias outras ferramentas,
tentar fazer um mapeamento, discover do que você pode testar, envolver os times que fazem sentido participar desse projeto, e principalmente quem é responsável pela aplicação, que é o time de desenvolvimento, trazer a parte de integrações que vai ajudar muito nessa adoção e facilitar, trazer um time responsável, então montar, exemplo, várias pessoas falaram aqui de um POC, que é a prova de conceito. Então, trazendo uma prova de conceito aqui para o dia a dia também vai ajudar muito nesse sentido. E para fechar a parte aqui de governança e permissões ali, que é algo não só importante no backstage, mas em vários outros aspectos também. Fechou? Então, eu queria trazer essa visão geral aqui para. Eu vi que tinha 50% que conhecia, 50% que não conhecia, mas é muito importante trazer essa base para vocês entenderem o que que é o backstage. Vão mandando perguntas, depois, se não der para responder tudo aqui ao vivo, eu vou responder no chat também. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas formas de fazer a estrutura de instalação, tá? Eu vejo que algumas pessoas falaram que pararam no step de instalação aqui. Então, eu quero explicar um pouquinho de como que é essa parte de instalação do próprio backstage, como que funciona, quais são as opções ali que a gente também tem para fazer isso. Beleza? Então, deixa eu só compartilhar minha tela aqui novamente. E aí, só um minutinho. Peraí, peraí. Enquanto isso, podem mandando perguntas também. Fechou? Deixa eu só jogar aqui minha outra tela. Só um minuto. Segura aí. Só me confirmem se vão conseguir visualizar aí agora. Deixa eu só fechar aqui algumas abas aqui, senão a máquina aqui não aguenta, né? A gente pensa que aguenta, mas abrir umas 50 mil abas aqui no Chrome, aí a máquina não aguenta de fato. Aí tá ruim. Aí não vai, a demo não vai sair nada aqui. Vocês estão conseguindo ver minha outra tela aí, né? Aí só pra comentar com vocês, aqui eu trabalho aqui pra pagar a ração do cachorro. Então, essa é a ideia principal ali no dia a dia, com o que que eu trabalho. Então, eu tenho que pagar a ração do cachorro, que aí é o Ozzy. Então, hoje tá o Ozzy, mas também tem outras duas Shih Tzus ali. Então, esse é o principal motivo aí que a gente trabalha com TI hoje pra pagar a ração do cachorro. Brincadeira, pessoal. Mas deixa eu jogar na tela aqui. É o seguinte, então deixa eu mostrar. Eu até deixei separado que teve uma pergunta ali falando sobre. Vocês estão conseguindo ver a tela aí do backstage, né? Show, beleza, estou vendo aqui que vocês estão visualizando. Teve até uma pergunta sobre a parte do GitLab, mas tem a parte de integração com. E aí, fazendo um GitLab Discover. Então depois fiquem à vontade para dar uma olhadinha também. E aí, deixa eu voltar aqui. E o seguinte, a gente tem no GitHub. Opa, deixa eu abrir aqui rapidinho. No GitHub a gente tem toda a parte, tinha disponível ali também, mas só para mostrar para vocês, tem toda a documentação, tudo disponível aqui, tem vários exemplos. Aqui tem um step by step de como você também pode seguir. E tudo que eu trouxe de documentação foi seguindo até a documentação oficial deles e trazendo isso de uma forma mais simples, tá? E as diferenças de plugins, de catálogo, templates e tech docs, tá? E dentro do Backstage.io, ele traz algumas coisas, depois eu quero mostrar um vídeo rapidinho para vocês, que é algo muito que eu gosto muito quando eu vejo a parte aqui do backstage. Mas é o seguinte, a parte de arquitetura, e aí só para mostrar aqui um pouquinho da parte da arquitetura, né? Ele tem todo a estrutura lá da parte do backstage. E ele está trazendo aqui principalmente a interface gráfica, né, a interface web dele e toda a parte de plugins. Então aqui a gente pode ter plugin, seja a parte de catálogo, do Cycle CI, Lighthouse, do Tech Radar. E a partir disso, no final do dia, a gente, quando roda no ambiente de produção, você tem um banco de dados ali, um banco de dados Postgres, que você armazena essas informações, ok? Dentro do backstage, eu vou mostrar aqui, ele tem uma demo que dá para vocês olharem, principalmente entender um pouquinho de como que funciona. E aí, quando você roda esse local, você tem a opção de rodar numa estrutura de dev, que ele não sobe uma base de dados, e aí dá para rodar em Docker, Kubernetes, ou você pode rodar isso com uma estrutura de Postgres também, tá? E eu vou deixar algumas dicas aqui para vocês, fechou? A história que eu estava comentando um pouquinho sobre a parte lá do Spotify. E aqui um ponto interessante é o seguinte, deixa eu até voltar aqui. A parte de como iniciar, tá? Então aqui a gente tem uma estrutura que ele mostra a instalação da app, lá do Backstage.
E aí, só para deixar já uma dica aqui. Pô, Neto, me perdi aqui, beleza? Então ele fala, cara, tem muita coisa aqui para vocês instalarem. E aí, cara, no final do dia ele só usar um Node aqui. Então, a versão que ele tem, que ele está trabalhando ali, é uma versão 20, tá? É um bom ponto, ele fala até um bom ponto para iniciar. Então aqui, pô, Neto, nunca fiz instalação. Olha, seleciona qual que é a versão do Node que você vai trabalhar, e aí eu espero que você esteja trabalhando com Linux ali. Tô brincando, mas, cara, escolhe qual que é o sistema operacional que você está trabalhando, Linux, macOS e o Windows. Escolhe como que você vai trabalhar, se é um NVMe, se é via Docker, por exemplo. Aqui, neste exemplo que eu fiz a instalação na minha máquina, que é um subsystem do Linux com Ubuntu, eu trabalhei com NVMe, tá? E no final do dia ele trabalha com toda a estrutura como NPM, como Yarn também para a parte aqui da build e iniciar a aplicação, tá? Então aqui é o start para você começar com a parte do backstage. Então, basicamente os pré-requisitos. Preparação do ambiente com Node, a parte do NVM, e aí você tem o Yarn ali também para fazer a instalação e iniciar a aplicação, ok? Então esse aqui acaba sendo o primeiro passo e já tem isso disponível. E aí depois vocês podem pegar, exemplo, a sua máquina de vocês e iniciar o backstage também para vocês brincarem um pouco, ok? Então esse é o primeiro passo. Depois disso, ele mostra a instalação aqui da parte da aplicação e tudo mais. A gente vai fazer uma instalação e ele deixa até aqui exatamente como que você vai iniciar a parte aqui do backstage, tá? E ele vai criar a app, a última versão, e vai rodar essa app aqui para nós, ok? Ele vai trazer o catálogo que eu vou mostrar para vocês. Fechado? E aí tem alguns pontos que depois acaba sendo muito mais para ambientes produtivos, é a parte de configuração de autenticação, e aí dá para você colocar uma camada de autenticação ali como um GitHub, alguma outra estrutura de autenticação como um provider para você autenticar dentro do backstage, tá? A parte do deploy do backstage, só para comentar com vocês, hoje ele já tem uma estrutura que você consegue desenhar e buildar uma Docker image. Então isso tem basicamente documentado aqui, depois vocês podem testar. Para a parte de Kubernetes, ele não tem um oficial, tá? E aí compartilhando com vocês aqui, ele não tem um Helm oficial dele, mas ele tem alguns exemplos de uma imagem própria. Ele mostra aqui todo step by step, mas ele tem uma imagem que é uma imagem padrãozinha dele. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui para nós. Acho que aqui ele não vai trazer. Tá, ele está trazendo aqui. Ele traz uma imagem que é uma imagem padrãozinha. Porém, você consegue fazer a customização na sua imagem e nessa imagem você consegue customizar a parte de Docker. Tá? O Helm, ele não tem um oficial. Eu encontrei até alguns exemplos, mas um cara que eu recomendo depois até, esse Platformers Community aqui, tá? E aí o Guy aqui, ele fez um Helm não oficial. Vou até colar no chat, eu não coloquei esse link aqui, mas foi até um cara que eu peguei como um exemplo, só para mostrar para vocês, quando vocês forem fazer a preparação de um ambiente, pô, cara, eu quero testar com Kubernetes, poderia utilizar, por exemplo, esse Helm aqui. E aí ele tem um Helm que é um Helm não oficial, ele mostra algumas coisas aqui. E aí dentro do GitHub lá, eles têm a preparação do ambiente. Então ele faz a instalação da parte do Postgres, então ele está fazendo a preparação do ambiente ali com Postgres, e ele cria a parte do DB e tudo mais, um cluster Postgres ali para fazer esse gerenciamento do banco. E depois ele faz a preparação e ele trabalha ali, de fato, com o token do GitHub e tudo mais. Mas no final do dia é que ele faz a instalação do backstage. E aí a única coisa que ele usa como base, só para compartilhar, ele usa como base o backstage tradicional, sem nenhum problema. E dá para vocês olharem como é que ele fez a parte Helm e customizar e toda essa parte do próprio backstage. E é algo que, assim, não tem padrão, é complicado muitas vezes, eu falei isso no início, é complicado quando você vai começar e você não entende o fluxo de como que ele funciona, então a implementação dele acaba sendo um pouquinho mais complexo. Mas só que com esse Helm aqui dá para ter uma visão geral para quem já trabalha com Kubernetes e ao mesmo tempo até fazer uma preparação ali do zero, não trabalhando com Kubernetes no primeiro momento, mas fazendo a instalação de um zero, seja no servidor, seja até numa máquina local para vocês visualizarem como que funciona essa instalação, ok? Então, eu até fiz um exemplo, deixa eu mostrar para vocês, desse carinha aqui que é fazendo o deploy utilizando esse Platform Builders Community aqui, tá? Mas só para fechar essa parte aqui da documentação, toda a parte de integração, então ele já tem disponível aqui,
Só para vocês terem ideia. E aqui a parte dos plugins que eu falei para vocês. Então, tem as features core, e aqui embaixo vocês podem ver que tem muito plugin disponível. Então, hoje tem Argo CD, aí assim, algumas ferramentas que a gente até acaba trabalhando. Tem a parte do ECS aqui disponível também, para a parte de deploy. Tem integração com a AWS ali, a parte do Lambda, tem algumas integrações. A parte de Azure Pipeline também já tem integração aqui. Então tem muita coisa que já está disponível que dá para a gente fazer essas integrações. E aí eu vou até pegar um exemplo, deixa eu pegar aqui o Argo CD depois ali, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas ele traz aqui um exemplo de como que você vai fazer a habilitar esse plugin. Então ele acaba trazendo um exemplo. Então ele pega ali qual que é o plugin do Argo CD que ele está trabalhando, e aí depois ele até fala, "Ivan, você vai adicionar uma parte do proxy ali dentro do app config YAML, que é, cara, o arquivo primordial quando você faz deploy do Backstage, tá? Ele é o responsável ali por fazer essa orquestração, digamos assim, se trazer essas integrações para dentro dele, ok? Então ele traz essa visão quando a gente trabalha com plugins, fechou? Aí deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Não sei se vocês já visualizaram, mas se já chegaram, para quem não, eu sei que tem algumas pessoas que já trabalham hoje com Backstage e depois quero ouvir até relatos aí, mas o demo, o Backstage I/O traz uma visão geral. Então, só para mostrar, depois eu vou mostrar uma instalação rapidinho. A parte aqui do lado esquerdo, isso aqui já é um ambiente que ele tem todas as features, digamos assim, habilitadas, mas quando a gente fala, por exemplo, da parte de componentes, que são os catálogos, está aqui disponível. E quando você abre, e aí, assim, é um trabalho de fazer esse gerenciamento e desenho dessa, digamos assim, arquitetura, mas quando você já trabalha com TechDocs, trabalha com a parte de CI/CD, a parte das APIs, as dependências, e a parte de doc, ele acaba centralizando isso em um único lugar. Então, esse aqui é um exemplo, mais ou menos, como que funciona a parte do backstage. Eu vou até pegar um outro catálogo aqui. Deixa eu ver se o do backstage. Ó, do backstage, ele tem um outro catálogo que ele mostra a parte de documentação. E ele está trazendo até a parte do TechDocs, que é algo que a gente estava falando bastante aqui, que muitas implementações de desenvolvimento de software não tem disponível. Então, aqui ele já traz uma visão basicamente de toda a estrutura de documentação da aplicação, tá? Isso ajuda muito na implementação do dia a dia, ok? Então, aqui seria o catálogo, que é onde centraliza e é o coração de tudo. A parte das APIs que eu comentei com vocês também, então, exemplo, aqui tem a parte da API aqui de um Hello World, traz uma relação dela e tudo mais. E aqui ele já traz até o código-fonte dessa API, já tem isso aqui totalmente integrado, você consegue fazer essas integrações no final do dia. Então, isso vai ajudar muito, principalmente quando a gente tem um caso de informações que estão perdidas. Então, esse é um papel do Backstage, ok? Um outro ponto interessante, deixa eu voltar aqui, a parte de templates. Pô, Neto, mas onde fica a parte de templates? Os templates, eles ficam aqui. Quando você desenha um template, e aí tem alguns exemplos, eu coloquei alguns links de documentações aqui também. Você monta um template e você começa a utilizar esse template aqui. Então, pô, eu fiz um template fazendo deploy de um Kubernetes, com Argo CD, alguma outra ferramenta. Então, esse template ficaria aqui, você poderia reutilizar esse template. Aqui é um oficial, mas o oficial aqui é para você armazenar algum template teu, algum catálogo que você pode importar ali e enviar para dentro dessa estrutura e se for aprovado acaba ficando aqui também, tá? Mas aqui é só para vocês terem uma ideia de como que funciona. E tem alguns plugins como o Tech Radar para dar uma olhada ali, principalmente em recomendações de tecnologia que tem trabalhado, principalmente nessa parte de adoção. Tem um plugin voltado e ferramenta voltada à parte de análise de custo e de insights, então trazendo alguns insights aqui de custo de cloud também. Então isso ajuda muito nesse dia a dia. Um outro, alguns outros exemplos, eu não quis trazer algo muito complexo nesse primeiro momento para vocês entenderem essa base. E aqui até dá para você trazer uma visão, por exemplo, de cluster Kubernetes. Então você pode trabalhar tanto instalando o Backstage no Kubernetes, como trazendo, incorporando como se fosse uma visão ali de um dashboard do seu cluster para dentro até do Backstage. Então tem alguns exemplos disso na comunidade, trazendo, incorporando o dashboard do próprio Kubernetes aqui dentro, ok? Então isso aqui é uma demo simples da parte do Backstage.
E até para apresentar para vocês a parte do Platform Community. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho já até fiz um deploy aqui, principalmente pelo tempo. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho mais. Beleza. Deixa eu ver se eu ainda estou no meu cluster aqui. Não, a gente faz um local ali. Vamos ver se ele deslogou. Beleza. Não deslogou. Então aqui eu tenho até no cluster. Deixa eu mostrar rapidinho aqui para vocês. É, a parte aqui do plataforma community. Então eu segui até o próprio Helm deles. E eles fazem o deploy da aplicação do Backstage, da parte do Cloud Native, que aí é a parte do Postgres. Então, eu vi aquele Helm que eu compartilhei com vocês, seguindo a mesma documentação, tá? Você consegue fazer um teste muito rápido para vocês entenderem como que funciona, ok? E aí eles já deixaram até exposto, dá para a gente fazer um teste aqui rapidinho, dessa estrutura fazendo, vou exportar ele aqui, fazer um Forge, num ambiente local aqui. Então, esse aqui é um outro exemplo, trabalhando com Backstage, então eles trouxeram alguns complementos, então vocês podem ver que ele já é customizado, o Spotify está customizado o Backstage para ele, algumas outras empresas também. Aqui ele traz a parte dos componentes, né? Então ele tem três componentes aqui que ele está trazendo. Aqui dentro ele traz aquela visão, que é a visão de CI/CD. Ele até incorporou o plugin do Kubernetes, tá? Ele só incorporou, ele não está trazendo uma visão ali de trazer a visão do cluster ou algo nesse sentido. Ele apenas incorporou aqui dentro. Mas é um teste para vocês começarem. Algumas pessoas falam assim: ah, cara, eu não consegui fazer a preparação no ambiente de Kubernetes. Cara, depois, se quiserem, podem testar com esse ambiente aqui também para vocês terem essa visão trabalhando com Kubernetes, ok? Então, esses são dois cenários ali que dá para vocês brincarem logo de cara. E só para eu fechar aqui, seguinte, deixa eu pegar aqui a documentação do próprio Backstage, deixa eu só voltar aqui. Pô, Neto, eu quero testar esse local. Cara, então, eu mostrei lá a parte do Node, fazendo toda a parte do binário anteriormente. Em resumo, se você rodar a estrutura aqui já tendo toda a preparação, ele vai começar a fazer a preparação aqui do Backstage para nós, tá? Então aqui, você pega aquele comando e tem as duas. Deixa eu só colocar DevOps Heroes. Deixa eu ver se ele vai aceitar aqui. Backstage. E ele vai fazer toda a instalação e inicialização do Backstage para nós, tá? Então, aqui em resumo, ele está fazendo toda a preparação dos arquivos e tudo mais que a gente pode utilizar ali na parte do Backstage. Então, esse é um começo bem simples. E depois vocês podem ir olhando, deixa ele terminar a instalação, podem até olhando exemplos do próprio Backstage aqui na documentação, mas eu deixei um exemplo bem simples para vocês depois. Deixa eu só voltar aqui, que é a parte de um catálogo, tá? Então, quando a gente fala de um catálogo, ele acaba utilizando esse catálogo info, e aí ele está trazendo aqui exemplo componente, qual que é o nome, qual que é a estrutura aqui que ele vai trabalhar do GitHub, qual que é a Tech Docs também. Então, ele acaba trazendo toda essa estrutura aqui para dentro, tá? A parte de docs, ele centraliza em um arquivinho ali separado, e ele traz um Markdown ali, que é o padrão que a gente acaba utilizando até no próprio GitHub aqui no nosso dia a dia, tá? E ele mostra ali como iniciar a aplicação, por exemplo. Então, eu até coloquei nos links lá que eu enviei para a Aline também, e deixa eu só ver se ele terminou a instalação. Ele ainda está fazendo a instalação aqui, mas alguns arquivos importantes. O app-config, enquanto ele está fazendo a instalação, eu tinha deixado uma aqui. O app config ele é muito importante, tá? Então aqui dentro do app config, só para vocês visualizarem, a gente trabalha com o título ali da aplicação, qual que é a organização, qual que é a base, o URL. Exemplo aqui ele está trabalhando com a 3000, o back-end está saindo a 7007. E aí você consegue fazer várias customizações, integração com o GitHub. Se você tiver alguma integração com alguma outra solução, você consegue fazer aqui também. Mas observem que você consegue utilizar a mesma lógica de um arquivo YAML aqui dentro dessa estrutura. Beleza? Eu até coloquei um exemplo aqui bem simples, mas você incorporando uma parte de autenticação. Então, poderia trazer uma autenticação, por exemplo, com o GitHub, trabalhando com Client ID, Client Secret,
e aí tendo uma app lá para eu fazer o login na nossa aplicação, por exemplo. Show? Então esse aqui é um arquivo até principal ali da parte do Backstage. E só para mostrar para vocês, ele já até criou aqui, mas em resumo, é a mesma estrutura de arquivo. E aí só para eu mostrar rodando aqui. Mas é a mesma estrutura, ele vem limpo, zero ali essa estrutura. E aí só iniciar aqui, yarn dev, e aí ele vai começar a rodar o backstage local. E assim, começa em pequeno, depois vocês vão evoluindo. E aí vocês vão rodando a aplicação, vão brincando com o backstage. No começo ele pode ser realmente algo muito complexo e ele tem muitas integrações, então isso torna mais complexo. Mas comecem pequeno, mas deixa eu deixar uma dica aqui, comecem pequeno e depois vocês vão evoluindo e trazendo essas integrações para dentro do backstage também. Fechou? Então aqui ele só está terminando de rodar ali a aplicação no localhost, que é um ambiente local, mas mostrei ali no Kubernetes, e até aquela demo do próprio backstage também. Fechado? Então deixa ele só carregar aqui para nós, ver se a minha máquina não morreu não. Mas então ele vai subir ele limpo, zerado. E aí se a gente quiser trabalhar como estrutura e adicionar um novo catálogo e tudo mais, só para mostrar, você consegue trabalhar naquela estrutura que eu mostrei para vocês no meu GitHub. Então aqui eu posso pegar um catálogo e aí você pode montar os templates e tudo mais. E aí você cria um novo componente e aí ele vai fazer o import desse componente. Você consegue visualizar esse componente aqui dentro. Seja trabalhando com tag, com link, você consegue ir customizando de acordo com a sua necessidade. Fechado? Então, pessoal, eu queria mostrar um pouco dessa visão para vocês de como começar com o Backstage. É, se tiver alguma dúvida, eu vou ficar aqui depois mais um pouco aqui para poder apoiá-los também. Fechado? Aline,